Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez, com muita alegria, iniciando uma pré-aula das lições Escola Bíblica Dominical. Iremos estudar hoje a lição de número 7, que trata com o tema Davi é ungido rei. A nossa leitura bíblica em classe se encontra exatamente em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de 1 ao 13. Estudaremos sobre a unção que estava no rei Davi, os significados e os propósitos da unção, o seu simbolismo, a unção sobre Davi. Davi era um servo e rei. O Davi também era um guerreiro. Hoje nós vamos estudar sobre estes tópicos, englobando a primeira e a segunda aula, ok? Vamos lá? Nosso comentário, lição de número 7, Davi é ungido a rei. De acordo com 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 ao 13, estudaremos sobre esta unção, onde o próprio Samuel pegou um chifre. O texto da sua revista, na sua Bíblia, vai dizer um vaso de azeite. Mas, originalmente, lá é um chifre de azeite, onde representa autoridade emanada do Espírito de Deus. Então, Davi seria uma autoridade divina para reinar sobre o povo de Israel. Então, o rei escolhido por Deus, onde estava? Em Belém. Deus procura um homem segundo o seu coração. Deus não procurará um novo Saul. É provável que o próprio Samuel, ao ver os filhos de Jessé, ele possa ver o primeiro e pensar, é este o que o Senhor quer. Então vamos lá. O rei que Deus quer está em Belém. Belém significa casa do pão. Onde Deus vai procurar o rei? Ele vai procurar exatamente onde tem o melhor pão. Segundo o que nós vemos na lição, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, Belém significa casa do pão. Deus vai agora começar a produzir o seu melhor pão. Saul era um homem cheio de mentiras. Como a gente vem estudando a sua história, ele tinha muitas manobras. Ele não pedia perdão e colocava o povo como culpado. Então, as manobras de Saul para se sair diante dos questionamentos de Deus a respeito da sua fidelidade. Então, o que a gente percebe? Samuel temia Saul, dizendo diante de Deus, se Saul souber que eu fui ungir um novo rei, que ainda o próprio Samuel não sabia, o que a gente vai perceber é que o Samuel teme ser morto por Saul. Mas Deus também tem suas manobras. Enquanto Saul é mentiroso, Deus é verdadeiro. Enquanto Saul vai fazer as suas manobras para tentar se sair, Deus vai fazer as manobras para tirar Saul. Com isso, as manobras de Deus eram exatamente contra este homem cheio de mentiras, chamado Saul, que experimentará de vez as manobras de Deus. Deus disse para Samuel, Samuel, será assim. Você pega aí, toma uma bezerra e vai até Belém e diga, eu vim para sacrificar ao Senhor. Esta é a manobra de Deus. Não precisa Saul saber. Então diga que veio sacrificar ao Senhor. Então será uma oportunidade de Deus agora que estará em Belém de Judá. Deus abre esta oportunidade para o belemita, já que a primeira oportunidade foi dada ao Benjamim, ao filho, ao descendente de Benjamim, da tribo de Benjamim, Saul, que quer dizer o menor. Mas a Bíblia diz que quando Samuel chegou, ele chegou exatamente para santificar os filhos de Jessé.
Então se reuniram diante de uma mesa, porque com certeza seria um sacrifício pacífico, onde o próprio ofertante poderia participar na mesa, e Samuel santificaria exatamente os filhos, que é um tipo da santificação que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa santificação aqui, ó, eu santifico a mim mesmo por eles, nós. Então essa santificação aqui foi por nós, ó. Assim Samuel santificou os filhos de Samuel os filhos de Jessé, por meio do sacrifício pacífico, a qual representa exatamente a santificação de Cristo por nós na cruz do Calvário. Então nós temos exatamente em Levítico 27, versículo 1 ao 9, a origem da santificação. Quando a gente estuda sobre a santificação, que é uma doutrina a mais importante de toda a Bíblia, sem a santificação na qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós estudarmos a santificação sem a base, nós não temos como chegar na cruz. Porque a base está em Levítico 27, versículo 1 ao 9, onde nós temos essa doutrina, onde mesmo o pobre poderia oferecer uma oferta de um animal puro para se santificar. A santificação poderia ser por meio de uma oferta de prata. Então tinha até mesmo o ano da pessoa, entre 20 a 50 anos, entre aquele que fosse criança ou aquele que fosse um idoso, todos deveriam trazer uma oferta com respeito à sua santificação. Então era isso que acontecia. Mas o pobre que não tinha quase nada, ele poderia oferecer um animal puro. Por quê? Porque representaria exatamente Jesus em João 17, 19, que foi a nossa oferta, a oferta do pobre, glória a Deus, um animal puro. Quando Samuel começou a contemplar, logo quando passa o primeiro filho de Jessé, ele já olha com os olhos e diz, deve ser este aqui. Mas Deus não queria um outro Saul. Será que Samuel pensou logo de antemão, ao ver aquele homem, será que não é um outro Saul? Porque Saul foi escolhido, aparentemente, aos olhos humanos, pelo porte. Mas Deus não olha como o homem vê. Deus olha com o coração. Então Deus, ele entra nas entranhas e chega entre o espírito e a alma, onde está o coração, que guarda aquilo que é de Deus. Nós observamos que apareceu primeiro. Será que este aí não é um outro Saul? Samuel poderia indagar. Mas Deus rejeitou a Eliabe. Nós vamos estudar sobre Eliabe, os irmãos de Davi, e também o tópico 2 e 3 na aula extra, onde vai falar sobre Golias. A aula será muito forte, por quê? Porque a gente vai fazer uma comparação entre Eliabe e Davi, as características de um para com o outro, e por que Davi venceu a batalha contra Golias. Tem um segredo aí. Davi venceu porque ele guardou uma chave em toda a sua história. Este é o segredo do homem de Deus. Guardar um segredo com Deus. Vocês vão ver. Samuel disse o seguinte. Na verdade, Samuel estava olhando com os olhos, com a aparência exterior. Mas Deus disse, calma, Samuel. Tenha calma, nós não vamos escolher um outro Saul. Vamos ir direto ao assunto. Vamos escolher logo um homem segundo o meu coração. Então Deus, ele olha com o coração. Ele não olha para a aparência exterior, mas para interior. Isto é, para as virtudes do interno, da parte interna, dentro da alma, do espírito. Então, veio o primeiro filho de Jessé, chamado Abinadab. Depois veio o segundo, chamado Samar. E assim, de um por um, passou diante de Samuel. Todos que estavam na casa de Jessé foram rejeitados automaticamente por Deus. Deus rejeitou do primeiro até o último que estava na casa. Por isso a pergunta, acabaram assim os mancebos?
Davi não havia sido contado entre os seus irmãos, porque ele não estava lá. Davi até fala no Salmo 51, em pecado eu fui concebido por minha mãe. Então este que era desprezável entre os seus irmãos, Deus olhará. A gente pensa que aquele que Deus vai levantar é aquele que está como se fosse o filho do pastor, que será o sucessor. Mas Deus vai levantar lá de fora e vai trazer para dentro e vai mostrar que o pecador, que ninguém dava nada, Deus vai dar a ele um coração novo. Então, o pecador que se arrepende, há uma alegria no céu, do que aquele que é justo aos seus próprios olhos, está dentro da casa de Deus, achando que é o tal, Deus não usa para nada. Todos foram saindo de um por um. Estavam saindo cada um, porque ia chegar, na verdade, ia chegar Davi, enquanto eles estavam saindo, Davi estava entrando. Davi era o menor, não era contado entre os seus irmãos. Davi foi concebido em pecado, conforme o que está escrito em Salmo 51, versículo 5. Mas Deus estava de olho no coração de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Samuel tomou um chifre de azeite para ungir Davi. Porque quando Davi chega, eu posso ver a alegria de Deus dizendo para Samuel, é este Davi, é este Samuel, este menino aí. Pega o chifre de azeite, enche de óleo, unge. Glória a Deus. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu. Esta era a missão de Samuel. Samuel não poderia fazer outra coisa a não ser ungir o menino. Era a unção que faria a diferença na vida de Davi. Deus pode até usar o porte físico, a elegância da pessoa, aquilo que a pessoa tem de por natureza, mas não é isto que vai chamar a atenção de Deus. O que importa é estar do lado certo. O Golias vai errar, vai ser derrotado, porque está do lado errado. Então, o preparo é muito importante, porque quando chega na sua vida a oportunidade, se você estiver preparado, Deus usará o preparo. Então, Deus não despreza o preparo. Deus não despreza. Ele apenas usa quem tem mais capacidade. Deus chamou Pedro e disse, Pedro, escreve 2 cartas. Depois Deus chamou Paulo, deu 13 cartas. Então Deus, ele usa o preparo. Aqui nós observamos, meus amados irmãos, veja aí. A missão de Samuel, fazer a sua parte e deixar que a unção de Deus na vida de Saul, por meio do óleo, que era uma representação do Espírito Santo, na vida sobre Davi, que estaria continuamente sobre ele, porque sairia de Saul, porque o Espírito Santo estava sobre, e seria dado agora por meio de Samuel, através da unção do óleo, a Davi. Então o Espírito Santo estaria agora não mais em Saul, mas em Davi. O Espírito Santo não poderia estar operando em 2 pessoas ao mesmo tempo. O Espírito Santo, ele veio para estar sobre uma pessoa no tempo do Antigo Testamento, para fazer operações e maravilhas. O que nós observamos é que, daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Viu? Por quê? Porque a unção vai fazer a parte dela. É Deus que tira o espírito de Saul, o Espírito Santo, que simboliza a saída de Deus, e coloca sobre Davi, mostrando que a casa anterior, a vida de Saul, estava sendo varrida. Então, surge a primeira oportunidade. Qual é a primeira oportunidade? A busca de Davi. Então, Deus vai buscar quem tem a preparação. Depois que Saul é aterrorizado por um espírito maligno, temos a Bíblia. Na verdade, temos a busca de alguém que sabia tocar harpa.
Então Saul é atormentado por um espírito maligno e ele pede alguém, porque ele tem conhecimento de um dos seus servos, que Davi tocava a harpa muito bem e que era um homem cheio do Espírito de Deus. Veja aí, ó. A unção que está em Davi fará a sua parte. A unção vai conduzir Davi ao palácio. Então é a unção. A unção na vida do homem de Deus é exatamente para que o homem não se glorie, porque a glória pertence a Deus. Então, deixe a unção de Deus agir por você, porque a glória é de Deus. Você não pode agir sem a unção. Então, a unção vai conduzir Davi ao palácio, porque a unção vai levar Davi a ter uma identificação com o reino, antes de reinar. Então, a unção fará Davi perceber e aprender a observar tudo o que acontece no reino. Então, nós temos 7 características de Davi. 7. São 7 as características que nós temos de Davi. Vamos lá. A primeira, Davi sabe tocar. Segunda, Davi é valente. Terceira, ele é cheio de ânimo. Quarto, homem de guerra. Quinto, prudente em suas palavras. Sexto, formoso. 7, Deus é com ele. É a unção trabalhando no seu lugar. Se você deixar a unção de Deus trabalhar no seu lugar, não é você que vai agir, mas é os 7 Espíritos de Deus que estará sobre você, como esteve sobre Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, os 7 Espíritos de Deus, que são as 7 manifestações, conforme nós temos lá em Isaías, o espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento, de fortaleza, estará sobre Jesus. Então, essas manifestações estarão sobre Jesus durante todo o seu ministério. É a unção que vai atrair Davi ao seu próprio lugar, sem nenhum esforço humano. É a unção. Saul, ele vai enviar mensageiros a Jessé em busca de Davi. Aí Jessé pensa o seguinte: leva aí, Davi, em cima do jumento, um carregamento de azeite, um carregamento de pão, leva aí um cabrito, levou um bocado de coisa. Nós temos aí, procura aí no YouTube, a diferença entre o pai de Jessé, na verdade, o pai de Saul e o pai de Davi. Então, entre Jessé e Quis, nós temos uma diferença. Procure nos nossos vídeos a diferença entre os dois. O que nós observamos que é a oferta de Jessé. Veja só, que Jessé disse a Davi: leve a Saul, leve ao rei, leve um carregamento de pão, um cântaro de vinho e um cabrito. É uma oferta que fazia o próprio Saul pensar naquilo que aconteceu lá atrás, no Monte Tabor, onde Deus lhe dava os sinais anteriores para o reino. Deus havia dado um sinal a respeito de 3 homens, onde tinham o quê? Pão, vinho e cabrito. Isso é forte, irmãos. Nós estamos mostrando o que o pai de Davi, Jessé, enviou até o rei Saul. Saul vai ficar só na lembrança do sinal. A segunda ocupação de Davi no palácio, porque a primeira era tocar harpa lá no palácio para tentar expulsar, expelir o demônio que estava atormentando a Saul, para que Saul ficasse bem. A segunda ocupação de Davi no palácio será pajem de armas. Ele vai ser chamado por Saul, porque Saul vai se agradar, vai ter grande estima por Davi e ele vai ser um pajem de armas. Mas tem um segredo. Davi não será o pajem de armas eterno de Saul, ou por toda a sua vida. Por quê? Porque Deus sabe que o pajem de arma lá na frente vai ser morto junto com o próprio Saul. Na verdade, se suicidarão um após o outro. Por isso, Deus tirará Davi antes que aconteça o que acontecerá. A unção estava vindo. Deus estava se revelando em forma de graça na vida de Davi. Só lendo 1 Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23, nós entendemos que um espírito que saía da parte de Deus, nós temos que ler o texto,
1 Reis 22, verso 19 a 23. Lá você entende o que é um espírito maligno saindo da parte de Deus. Leia lá. Então, o texto de 1 Samuel 16 e 23 fala que um espírito maligno da parte de Deus que estava sobre Saul. Então, somente através da harpa, que funcionava, na verdade, era a unção sobre Davi, dedilhando, expulsando Satanás e os demônios sobre Saul, trazendo alívio a Saul. Por quê? Porque somente assim o espírito maligno saía de atormentar a Davi. Começando a aula, introdução. Nós fizemos só o comentário da leitura bíblica em classe. Agora vamos para a introdução da aula. Os sacerdotes e os reis eram ungidos para suas funções e seus ministérios. Então, a nossa lição ela vai tratar da unção no geral. A unção dos sacerdotes, dos reis, dos profetas. Havia profetas sendo ungidos para o ofício. Com isso, em Êxodo, capítulo 40, verso 9, Deus ordenou ungir até mesmo o tabernáculo, junto com as peças, que eram 6, partindo lá de fora, exatamente o altar de sacrifício, a bacia, a mesa dos pães, o candeeiro, o altar de incenso, a própria arca, o tabernáculo inteiro, a roupa dos sacerdotes, todos os sacerdotes. Deus queria que todos fossem ungidos, porque a unção fazia a sua parte, separaria para a função ministerial. Era uma consagração para ser santíssimo ao Senhor. Por isso que, primeiramente, antes da unção dos sacerdotes, eles tinham que ser lavados com água. Isso é forte. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos e depois recebeu o Espírito Santo. Por isso que Jesus foi primeiro para o batismo nas águas e depois o Espírito Santo desceu sobre ele. Primeiro as águas. Não tem como passar e ir direto para a unção sem primeiro ter contato com a Bíblia, a palavra de Deus. Se for ungido sem água, não é unção. Até mesmo Ruth, como está na lição, a gente vê o texto lá, Ruth foi primeiro lavada, para depois ser ungida. A gente vai ver. O chamado de Deus tem a sua marca. Qual é? A unção. A marca de Deus na sua vida é a unção. É a unção que faz a diferença, meus irmãos. Se você está protegido, é a unção. Os demônios não conseguem entrar por nenhuma brecha por causa da unção. Todo pastor sabe muito bem que a unção na vida de um crente, que é uma ovelha, depende da unção. Por isso que, normalmente, quando se trata de uma ovelha animal, e o pastor vê que aquela ovelha tem várias moscas varejeiras matando ela, porque elas introduzem os ovos e colocam lá próximo ao cérebro da ovelha, e introduzindo pelo canal da narina da ovelha, e a ovelha bate a cabeça e não consegue sobreviver por causa da forte dor, da pancada, e ela morre. É hora de ungir todas as ovelhas para que ela não venha morrer como veio morrer aquela ovelha. Então, coloca óleo na cabeça, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, a unção desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as orlas. É necessário vir pela cabeça, porque a vontade boa, vindo pelas orlas, pela barba, porque é a vontade agradável, vindo pelas orlas, porque é a vontade perfeita, precisa da unção. O chamado de Deus tem marca, a unção, porque ela separa definitivamente ao ministério. Todos os sacerdotes, todas as roupas, inclusive o tabernáculo, foram ungidos. Era a unção que fazia a diferença, que operava, que trabalhava. Como era feita essa unção? Este óleo maravilhoso. Deus não poderia comprar ou pedir para comprar. Compre ali na 25 de março, vai ali, compra lá na rua, ou compra lá onde vende Bíblia.
não pode ser comprada. Este óleo da unção tinha que ser feito pelo sacerdote. Era o óleo consagrado, santíssimo. Então, Deus, ele ordenava a fabricação desse próprio óleo. Então, como era feito a unção sacerdotal? Conforme a gente vem falando, a unção sacerdotal ela era feita através da lavagem com água, que simboliza a palavra de Deus, o novo nascimento, e depois era ungido com óleo. Então, somente em Ruth, capítulo 3, versículo 3, como está na lição, primeiro diz lá, banha-te, depois unge-te. Banha-te com água, e depois unge-te com óleo. Ruth, tipo da igreja, deveria ser adornada com o melhor vestido. A gente percebe que aqui a revelação era futura por causa da igreja, porque Ruth é um tipo da futura igreja de Cristo. Porque a igreja, como esposa, ela tem que ser dada a Cristo antes da ceia, porque na ceia sempre vai ter água. Porque era os elementos essenciais. O pão, o vinho, mas antes tinha que passar pelas águas. Não tinha pão e vinho sem água. Com isso a gente percebe que Jesus disse, depois da ceia, edificarei a minha igreja. Por isso que Boaz, ele só poderia comer e beber só depois tomar Ruth. Então, em Êxodo capítulo 30, versículo 26 ao 28, nós temos a unção dos objetos diversos do tabernáculo. Como deveria ser preparado esse óleo? Tu já percebeu na Bíblia como era o preparo do óleo? Da unção, que é tipo do Espírito de Deus. Então, veremos o preparo do óleo aromático, que será o instrumento da definição daqueles que por ele for untado. Então, vai definir o óleo na cabeça, o óleo como unção de Deus, vai ser a definição deles para o trabalho. Então, de acordo com Êxodo 30, versículo 23, 24 e 25, diz lá, era tomado das mais excelentes especiarias. Então percebe que era tomado das mais excelentes especiarias. Então veja o texto, já trazendo exatamente transformado em quilo. Mais ou menos 5,6 quilos de mirra fina. 5,6 quilos de mirra fina. Então tinha mirra fina. Depois, mais 2,8 quilos. Então, tinha mais 2,8 quilos de quê? De canela aromática. Depois, mais 2,8. De novo, ó, mais 2,8 quilos de cálamo aromático. Depois, mais 5,6 quilos de cássia. Depois, mais um hin, que era 3,8 de azeite de oliva. Havia uma mistura. Havia toda essa mistura que sairia o óleo da unção. Seria sagrado. Era tipo um perfume, porque cheirava. Através desta aromatização da canela, do cálamo, tudo isso fazendo com que houvesse isto para um cheiro bom e agradável. Era um óleo aromático. Então, qual era o papel da unção de Deus na pessoa? Era exatamente que? Dar glória a Deus. Ninguém que tinha unção de Deus na vida recebia glória. Por quê? Porque a unção de Deus retiraria a glória pessoal dela, da pessoa, e transferia a glória para Deus, por causa da unção. Então, a unção de Deus era que atribuía tudo que o sacerdote fazia a Deus. Por isso que estava escrito uma lâmina, santidade ao Senhor. Então a unção torna a pessoa tímida para o pecado. A unção ela é ousada para fazer a obra de Deus. Faz com que você tenha ousadia. Ela não é fruto, a unção, de sequidão, mas de fertilidade e bênção de Deus. A unção passa a ter a diversidade de Deus. Ungido, quando fala, tem a capacidade de produzir nos seus ouvintes a vontade de conhecer mais a Deus.
Quando você percebe alguém que tem unção de Deus, você fica com desejo de sempre ouvir mais de Deus. É exatamente o que está escrito. A aromatização, aquilo que é aromatizado. É a unção de Deus que é o resultado de diferentes ministérios, que tem a mesma fé, o mesmo objetivo, glorificar a Deus. A unção é a obra do perfumista do Espírito de Deus. Ninguém jamais produziu a unção que o Espírito Santo produz. A finalidade da unção com óleo é ir ao tabernáculo, pois estaria coberto para atravessar um longo período no deserto. Olha a unção. Cada elemento do óleo da unção tinha uma composição, conforme a gente falou, que tipificava uma cobertura contra as intempéries do deserto. Pois era este o objetivo da unção. Era o óleo da unção que declarava consagrado os objetos e os sacerdotes. Isto era feito com um óleo muito precioso, chamado óleo de Deus. Êxodo 30, versículo 32. O óleo da unção tinha suas advertências. Não era um óleo de profanação. Não podia ser modificado. Não podia ser derramado em qualquer carne. Não, somente sobre os utensílios e sacerdotes, que seriam consagrados. O óleo não podia ser comprado. O óleo não poderia ser adquirido em qualquer lugar, nem em fundo de quintal. Muitos têm hoje nos bolsos. Muitos têm hoje nas sacolas das suas esposas. Na verdade, nas bolsas das suas esposas, das suas senhoras. Porque eles têm como amuleto. Por quê? Porque o óleo representa o Espírito Santo. E entre as características, que são 7, que está dentro do Espírito de Deus, as 7 manifestações, uma delas é o temor ao Senhor. E quem tem temor a Deus, não fica com esse vidinho toda hora, a qualquer hora. Esse vidinho, ninguém pode brincar com ele. Por quê? Porque é este vidro, que quem tem ele tem que ter o temor a Deus, que representa este que tem temor a Deus. Ele representa este óleo para aquele que tem um direito sacerdotal exclusivo. Tem pessoas ungindo nos ônibus, no meio da rua, nas casas, mas a unção com óleo ainda está sob a direção do sacerdote mediante Deus. Ok? Deus, mediante o sacerdote, unge doentes. E pela imposição de mãos, há consagrações de obreiros. Então é exclusivo. Não pode ser um objeto de vendas em livrarias. Comprar Bíblia, comprar revistas, comprar livros, ter um óleo, não pode. Você tem que fazer um óleo em casa, mediante os requisitos bíblicos de Deus. É algo muito sério e deve ser uma obra de um especialista. Se não fosse, não estava escrito, meus irmãos. Se está escrito como deve ser feito o óleo da unção, então é uma prescrição. Deve ser cumprido. Nós observamos que o óleo de Deus não podia ser uma cópia. Vamos fazer aqui uma cópia do óleo. Não pode. Êxodo 30, verso 33. Havia um juízo para quem desobedecesse ao mandamento de fazer cópia. Não pode. Seria o mesmo que apresentar um fogo estranho. O mesmo que impor mãos precipitadas. O mesmo que ungir um obreiro sem ser chamado. Hoje estão ungindo os obreiros por causa. Ele é dono da sapataria, ele é dono do mercantil, ele é dono da farmácia. Então, ele é presbítero. Estão ungindo óleos por essas características, sem chamado, ocupando o lugar de outro que Deus já escolheu. O que a gente percebe é que essas pessoas que são consagradas a obreiros sem o chamado, são chamados com finalidade de lucro.
Assim como os filhos de Eli, assim como os filhos de Samuel, são os tais obreiros, líderes de hoje que consagram. Há obreiros que ousam continuar no lugar de quem é chamado. E o seu futuro é semelhante ao de Saul. Não tem como escapar. A unção verdadeira é símbolo do recebimento de um outro coração. Na unção há a cooperação de Deus. Quem dá um novo coração? Então a unção, ela representa o poderio do Espírito Santo para profetizar por meio da vida do profeta. É a unção que é o símbolo do derramamento do Espírito Santo. Isaías 61:1. A gente vê que o Senhor me ungiu para proclamar as boas novas aos aflitos e quebrantados. Esta é a primeira fase da unção sobre a vida de Jesus. Se você ler Isaías 61, versículo 1 ao 2, nós temos 4 fases de unção. Certo? 4 fases de unção. Que fases são essas? A primeira fase é exatamente a unção que estava no ministério público de Jesus, quando ele veio e nasceu e viveu 33 anos. Desde os 30 anos até os 33, então, a unção do batismo nas águas e vindo o Espírito Santo até a sua morte. Então, o Senhor me ungiu para proclamar, é a primeira unção. Exatamente no versículo 1, parte A. Para proclamar liberdade aos cativos, certo? Na verdade, para proclamar liberdade, boas novas, proclamar boas novas aos aflitos. Isto é a primeira fase da unção. A segunda fase da unção é exatamente o trabalho que Jesus faria depois da morte. Conforme o texto. Proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, aos prisioneiros. Irmãos, aqui nós temos 4 fases da unção que estava na vida de Jesus. Nenhum sacerdote na terra ungiu Jesus. Nem mesmo o João Batista, o profeta, ungiu Jesus. Então Jesus, ele é a sabedoria que lá em Provérbios 8 diz: desde a eternidade fui ungida. Então Jesus não precisou ter um tipo, vamos colocar aqui um óleo na cabeça dele. Isto antes das mulheres. A gente vai ver que Jesus foi ungido, não por sacerdote, mas por mulheres, que derramou o óleo sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus. Mas veja, a unção do Espírito de Deus na vida de Jesus veio pessoalmente. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Não veio um óleozinho, veio o próprio Espírito de Deus. Então, veja aí, a terceira fase da unção. Isaías 61, versículo 2, parte A. Que estará no trabalho depois da ressurreição. Porque na segunda parte da unção, Jesus desceria depois da morte. O trabalho de Jesus seria aonde? Na parte do Hades, onde tinha o seio de Abraão, aonde tinha o paraíso e no meio tinha exatamente o abismo. Então seria ali o trabalho na sua morte. A terceira fase da unção é exatamente depois que ele ressuscita. Ele diz: e preparar o ano aceitável do Senhor. Este trabalho seria depois da ressurreição de Jesus, que era a pregação do evangelho até o dia de hoje. A quarta fase da unção de Jesus, na vida de Jesus, é quando ele diz assim, ó: e o dia da vingança do nosso Deus. Então, era o trabalho de Jesus ainda futuro, que vai voltar segunda vez em glória. E esta unção ainda continuará, porque ele vai consolar os enlutados. Quem ungiu Jesus? Provérbios 8:23. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra.
nenhum sacerdote jamais ungiu Jesus na terra. Somente a presença real do Espírito Santo no seu batismo, recebendo durante seu ministério, em sua vida, as 7 manifestações do Espírito Santo, Jesus foi ungido diretamente por Deus. Jesus não foi ungido por uma representação do Espírito Santo, mas com a própria presença do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós vamos para a aula extra. A aula extra está imperdível, porque nunca foi ministrada. Será uma aula que nós vamos falar sobre Davi, os seus irmãos, inclusive Eliabe, e também o tópico 2 e 3 vai tratar de Davi e a sua batalha contra o gigante Golias. Nós vamos fazer a segunda parte desta aula, a continuação. Só será enviada por Zap. Certo? 991 28 12 60. Então, 85 991 28 12 60. Estas 13 aulas do trimestre, cada aula nós enviamos a segunda parte para o seu Zap. Você estuda no seu celular. Então, é uma bênção. Participe você também. Entre em contato conosco e veja como participar. Amém? Deus abençoará grandemente seu ministério. Para a glória de Deus. Amém.